Nosso grupo é formado por Yasmin, Letícia Vieira, Letícia Maíra e nós iremos falar sobre Aaron Beck. Quem é Aaron Beck e sua trajetória na psicologia? Aaron Beck nasceu dia 18 de julho de 1921 em Rhode Island, nos Estados Unidos. Antes de seu nascimento, sua irmã havia morrido na epidemia da influenza, o que deixou sua mãe muito deprimida. Na sua infância, ele sofreu de uma doença quase fatal, causada por infecção de fratura no braço, e esses acontecimentos o fizeram se ensinar a trabalhar suas frustrações cognitivamente, o que deve ter influenciado no seu futuro trabalho. Beck é casado com Phyllis Whitman e possui 4 filhos e 8 netos. Ele se graduou em Inglês e Ciência Política pela Universidade de Brown em 1942 e se formou em Medicina pela Escola Médica de Yale em 1946. Passou a dar aula sobre psiquiatria na Universidade da Pensilvânia. Teve seus estudos principalmente focados no tratamento da depressão e passou a questionar o tratamento somente fármaco. Dessa forma, ele ficou conhecido como o pai da terapia cognitivo-comportamental, desenvolvendo essa teoria após perceber que os métodos usados não eram eficazes para curar a depressão. Após sua teoria ser um sucesso, ele passou a expandir suas técnicas para curar outros transtornos, como ansiedade, bipolaridade e etc. Junto com sua filha, Judith Beck, ele criou o Instituto Beck, com o objetivo de estudar doenças mentais e treinar a teoria cognitivo-comportamental. Beck também criou a escala de depressão de Beck, BDI, e diversas outras escalas. Ele ganhou o prêmio Lasker, que são adquiridos por pessoas que fizeram contribuições notáveis à medicina, em 2006. Também publicou alguns livros, como Depressão, Causas e Tratamentos, em 1972, Terapia Cognitiva da Depressão, em 1979, Terapia Cognitiva e Problemas Emocionais, em 1975, Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidades, em 2003, entre outros. Inventário de Ansiedade de Beck. O Inventário de Ansiedade de Beck, BAI, é um questionário dado ao paciente que contém 21 questões para serem avaliadas. A escala leva em conta tanto os sintomas físicos da ansiedade, como dificuldade para respirar, quanto os sintomas psicológicos, como nervosismo. A BAI pode ter um resultado máximo de 63 e as categorias são de 0 a 10, grau mínimo de ansiedade, de 11 a 19, ansiedade leve, de 20 a 30, ansiedade moderada, de 31 a 63, ansiedade severa. É um instrumento muito utilizado para o diagnóstico de ansiedade, porém não é o único e tem seus limites. A terapia cognitivo-comportamental consiste na junção da terapia cognitiva e a terapia comportamental, que é um tipo de psicoterapia que foi desenvolvida nos anos 60, que se foca na forma como a pessoa processa e interpreta as situações que podem gerar sofrimento. As interpretações, representações ou atribuições de significado a determinadas situações ou pessoas refletem-se em pensamentos automáticos, que por sua vez ativam estruturas básicas inconscientes, os esquemas e as crenças. Assim, este tipo de abordagem visa a identificação de crenças e pensamentos disfuncionais, chamados de distorções cognitivas, averigua a realidade e corrige-os, de forma a mudar essas crenças distorcidas que se encontram juntas a esses pensamentos. Ou seja, Aaron Beck percebeu que muitos dos pacientes possuem pensamentos negativos recorrentes e que se eles continuassem tendo esse tipo de pensamento, os sintomas da depressão continuariam aparecendo. Sua teoria trouxe a visão de que, ao invés de tentar tratar os sintomas desses pacientes, ele deveria tratar os pensamentos distorcidos. A TCC evita ficar revivendo traumas passados e problemas na infância. Ela foca em que o paciente entenda como o seu passado afeta seus pensamentos e atitudes.
E como funciona essa terapia? A terapia comportamental debruça-se sobre distorções cognitivas atuais, sem destacar situações do passado, ajudando uma pessoa a modificar o comportamento, crenças e distorções relativamente à situação que está criando sofrimento e a reação emocional que tem naquela circunstância, mediante a aprendizagem de uma nova maneira de reagir. Ou seja, ela funciona transformando o padrão de pensamento negativo em pensamentos mais saudáveis, que resultam em comportamentos positivos. A terapia cognitiva não necessariamente necessita que uma pessoa descubra o porquê aquele padrão de pensamento negativo existe. Ao invés disso, ela ensina a reconhecer e entender o processo cognitivo, impedindo que esses pensamentos se formem. Inicialmente, o psicólogo faz uma anamnese completa de forma a perceber o estado mental do paciente. Durante as sessões, existe uma participação ativa entre o terapeuta e o paciente, que fala sobre daquilo que o preocupa e em que o psicólogo se foca em problemas que interferem na sua vida, assim como das interpretações ou significado que lhes são atribuídas, ajudando a entender esses problemas. Assim são corrigidos padrões de comportamentos desadaptativos e promovendo o desenvolvimento da personalidade. Distorções cognitivas mais comuns. Temos a catastrofização, em que a pessoa é pessimista e negativa em relação a uma situação que aconteceu ou que vai acontecer. O raciocínio emocional, que acontece quando a pessoa assume que as suas emoções são um fato, ou seja, considera aquilo que sente como uma verdade absoluta. Polarização, em que a pessoa vê as situações em apenas duas categorias exclusivas, interpretando situações ou pessoas em termos absolutos. A abstração seletiva, em que apenas um aspecto de uma determinada situação é realçada, principalmente o negativo, ignorando os aspectos positivos. Leitura mental, que consiste em adivinhar e acreditar sem evidências no que as outras pessoas estão pensando, descartando outras hipóteses. Rotulação, consiste em rotular uma pessoa e defini-la por uma determinada situação isolada. Minimização e maximização, que se caracteriza por minimizar as características e experiências pessoais e maximizar os defeitos. Imperativos, que consiste em pensar nas situações como deveriam ter sido, em vez de se concentrar em como as coisas são na realidade. Inventário de depressão de Beck. Consiste em um questionário de autorrelato com 21 itens de múltipla escolha. É um dos instrumentos mais usados para medir a severidade de episódios depressivos. Existem 3 versões da escala: a BDI original, publicada em 1961, a BDI 1A e a BDI 2, publicada em 1996. A escala é largamente utilizada como ferramenta para medida por profissionais de saúde e pesquisadores em uma variedade de contextos clínicos e de pesquisa. A BDI é um questionário de 21 questões de múltipla escolha que avaliam a gravidade do quadro depressivo no paciente, sendo atualmente um dos testes mais utilizados para o diagnóstico da doença. Ele mede tanto aspectos cognitivos como humor deprimido, quanto aspectos somáticos, como perda de apetite ou dores. Exemplos de questões estão mostrados no slide. Já a BDI 1A consistia em uma revisão do instrumento original, desenvolvida por Beck na década de 1970. Para facilitar o uso, Beck retirou itens com a mesma pontuação e os indivíduos passaram a responder sobre a qualidade do seu humor nas 2 últimas semanas antes da entrevista. Por fim, a BDI 2, assim como a BDI, também contém 21 questões e cada resposta recebeu um valor de 0 a 3. As categorias utilizadas diferem da original: de 0 a 13, depressão mínima; de 14 a 19, depressão leve; de 20 a 28, depressão moderada; e de 29 a 63, depressão severa.